Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Assistência técnica e conhecimento em sustentabilidade são algumas das ferramentas que uma agtech brasileira utiliza para auxiliar milhares de produtores rurais a adequarem as propriedades às boas práticas e legislações socioambientais. Além de eliminar gradativamente eventuais passivos, o trabalho também encurta a distância para o acesso a certificações internacionais, ao pagamento por serviços ambientais e a financiamentos com taxas de juros mais baixas, disponibilizadas para fazendas sustentáveis. Assunto do programa de hoje começa agora. Quando foi convidada pelo marido para fazer parte da ONG Aliança da Terra, a Aline Locks passou a conviver constantemente com o mundo rural. Filha de professores, a engenheira ambiental nasceu e cresceu na capital de Mato Grosso do Sul. Morou em Mato Grosso e atualmente em Goiás. Lá fica a sede da Produzindo Certo, empresa que ajudou a criar e que une assistência técnica de campo e tecnologias para diagnosticar os passivos ambientais de uma fazenda, elaborar planos de ação e encontrar maneiras de colocá-los em prática. Com mais de 7,5 milhões de hectares monitorados e quase 3,3 milhões de vegetação nativa preservada, a agtech também conecta produtores que adotam melhores práticas socioambientais a grandes empresas do agro, que buscam uma cadeia de fornecedores responsável e que costumam remunerar mais por isso. Aline Locks, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Te agradeço muito por aceitar esse convite. Agradeço demais a Rafaela, que é a tua assessora, por fazer esse contato, né, e oferecer, né, essa pauta que é tão emblemática para o agro e tão atual, né, quando a gente fala de sustentabilidade. A gente sabe que tem grandes possibilidades e muita gente já sendo recompensado por uma produção mais sustentável. A gente sabe que tem um longo caminho pela frente, mas esse tipo de trabalho que a gente gosta de valorizar. Portanto, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui vai ter uma aula sobre esse tema e muito provavelmente aqueles que ainda não enxergam todo o potencial e toda a vantagem que tem, né, econômica também na produção, do jeito que a gente faz aqui no Brasil, certamente vai acabar mudando um pouquinho a ideia. Seja bem-vinda, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Como é que você está? Tudo bem por aqui, graças a Deus, espero que com você também. Estou super feliz pelo convite, super feliz de estar aqui falando dessa pauta que é cada vez mais crescente, né? É um prazer enorme, vamos lá, vai ser um bate-papo bem bacana. Maravilha, vou começar já perguntando, as pessoas vão ler lá a Aline Locks, vão ver eu falando. Você tem parentesco com uma família tradicional aqui em Mato Grosso no agro, que é a família do seu Itamar Locks, Samuel Locks, qual que é a tua relação com eles? E o tio Itamar, né, ele é tio do meu marido, né, então ele é irmão do pai do meu esposo, e realmente, né, uma família icônica aí no Mato Grosso, produzindo já há um tempo, com bastante excelência. Legal, deixar um abraço para eles aqui, que também tem feito um trabalho muito legal em termos de produção sustentável, né? Uma readequação a vários pontos da fazenda, um enxergar adiante que é muito bacana, assim como vários outros exemplos de produtores, independente do tamanho da propriedade, você mais do que eu é testemunha disso, né? Agora, eu queria entender, Aline, como começa a tua história profissional, a tua origem também, e como que começa a sua ligação com o agro. Já sei que você é contemporânea minha de Universidade Federal em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Acabamos de ver aqui que a gente estudou exatamente na mesma época, entre 2002 e 2005, né? Se foi colando grau ali em 2006, em áreas diferentes, evidentemente, mas vivenciamos o mesmo ambiente de estudo, né? De formação. Exatamente, patrona. Então, eu sou nascida e criada no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Estudei, me formei ali na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Engenharia Ambiental. Foi a segunda turma de Engenharia Ambiental, então era um curso novo. E o curso ele era bem focado para as questões urbanas. Então, né, no decorrer do próprio curso ali, a gente viu pouca coisa relacionada a esse tema, ao agronegócio, né? A minha família não vem do agro, né? Então, eu morei e fui criada num estado, né, de muita aptidão, que é o Mato Grosso do Sul, mas a minha família não vem desse setor. Meus pais eram professores, e o meu primeiro contato com o agro foi através do meu atual marido. Na época, a gente começou a namorar na universidade, então a gente se formou junto em engenharia ambiental, e a família dele sim veio do agro, né?
Então, eles iniciaram ali todo um trabalho no Paraná e depois fizeram toda uma migração para o Mato Grosso. Então, é uma família que vem do agronegócio. Então, meu primeiro contato mais direto com o pé na terra, digamos assim, veio com ele. Então, me formei ali em engenharia ambiental. Como eu disse, né, o meu curso era muito focado para as questões urbanas. E aí, logo que a gente se formou, o Charlton, que é o meu esposo, ele teve uma oportunidade de fazer um estágio ali no grupo André Maggi. Ele fez um estágio com o Ocimar Vilela na época, que era o líder ali das questões já de meio ambiente. E aí, logo que ele se formou, o Vilela convidou ele para conhecer uma organização que estava começando a nascer, que era uma ONG chamada Aliança da Terra. Né? Então, o Vilela falou, Charles, você não quer vir aqui para o Mato Grosso, na época ali, na região do Xingu, vem aqui para uma reunião para você conhecer uma coisa diferente que está começando agora. E aí era uma ONG de produtores rurais. O Vilela, na época, foi um dos fundadores dessa ONG. E o Charlton foi, isso logo no final de 2006, a gente estava terminando ali a universidade. E logo o Charlton ingressou, então, nessa organização não governamental, e logo que ele entrou, ele me convidou. E aí eu falei, por que não, né? Eu estava em Campo Grande, estava trabalhando na concessionária de água e esgoto ali do município, mas o agro já era algo que me chamava bastante atenção. E aí, quando eu vi o propósito dessa organização, depois vou contar aqui um pouquinho, né? Obviamente, um pouquinho de detalhe dela, me chamou bastante atenção. E aí, logo no início de 2007, eu fui, então, para Água Boa. E ali eu me deparei com todo esse acesso mesmo aos produtores rurais, aos problemas enfrentados pelos produtores rurais, aos problemas colocados sob os ombros dos produtores rurais, que muitas vezes, né, não são todos deles. E ali a gente falou, poxa, aqui realmente tem um trabalho bacana para fazer, tem um propósito aqui. Então é assim que inicia assim, o meu contato com água e já nessa área de meio ambiente. Que legal. Eu fico ouvindo você comentar e falar justamente do perfil do curso, né, durante o período que você se formou, assim como eu no jornalismo, a gente tinha uma grade pequeníssima, né, 6 meses, na verdade, um semestre daria 4 meses de aula sobre jornalismo agro, mas era algo muito ampassando, né, não tinha algo realmente focado para essa editoria tão importante. E você também disse ali, né, era mais focado para a área urbana, e a gente está falando de 2 décadas aí atrás, né, arredondando aqui, que mudaram completamente, né, a maneira de enxergar, né, as 2 áreas, né, que nós estamos mencionando aqui e abrindo um leque imenso de oportunidades, né, justamente por poder enxergar e dar subsídios para os produtores tirarem, né, essa carga que você mencionou ali durante a tua resposta, que é colocada sobre os ombros deles, né, enquanto a gente sabe que cidades, países poluem absurdamente, né, o ônus acaba ficando sempre nas costas dos produtores rurais. Então é legal a gente também, para quem está ouvindo, perceber como é algo relativamente novo. São 2 décadas de transformações na maneira de enxergar as oportunidades, na maneira de formatar os cursos universitários, né? E, obviamente, na maneira de colocar em prática tudo que se aprende, tudo que é necessário para que a gente reverta, vou colocar assim, essa imagem equivocada que muitas vezes fazem sobre a nossa produção agropecuária. Você concorda com isso? Com certeza. E hoje, como você falou, há uma mudança muito grande. Hoje, qualquer curso que você vai ver, a pauta, né, o tema ESG está lá, independente da área de atuação. E realmente é algo muito importante, né? A gente olhando mesmo para as fazendas, para os produtores, a gente vê o quanto falta ainda esse tipo de profissional, né? Que olha para as questões produtivas, né? Então, uma propriedade para ser sustentável, ela precisa parar de pé economicamente, precisa produzir bem, e como aliar isso aos interesses, que são dos interesses dos produtores também, né? Sobre essa proteção ambiental. Então, há uma necessidade ainda grande desses profissionais, mas isso já tem mudado, já é uma pauta nas universidades, né? Nos cursos de pós-graduação, sim. Maravilha. Deixa eu te perguntar, essa pergunta eu sempre gosto de fazer para quem participa aqui, que não tem uma relação de berço com o campo. Como é que vem na tua cabeça a imagem da primeira vez que você esteve no campo, que você esteve na fazenda? O que você recorda numa área rural? Olha, já vou contar, já fazendo link com o início dessa Aliança da Terra, que é essa ONG, que foi ali, eu falo que quando eu fui picada por esse bichinho, foi ali naquele momento. Então, essa ONG que eu contei para você, ela inicia, e eu vou tentar contar rapidinho aqui o início dela, porque é bem interessante. Um texano americano chamado John Carter, esse americano, ele casa com uma brasileira, e vem morar no Brasil em uma das fazendas ali da família da esposa dele, né? E ele vai ali para São José do Xingu, ali no Mato Grosso. Ao chegar nessa fazenda, ele se depara com realidade de Brasil. Isso a gente está falando no início ali
Meados ali dos anos 90, né, indo para os anos 2000 ali, quando ele vem, se depara, então, numa propriedade que, de frente, ele tinha uma terra indígena, ele tinha áreas de reserva sendo invadidas a todo momento, índio invadindo a fazenda dele, roubando gado para se alimentar, realmente para nutrição, então aquela confusão. Ele se depara com uma legislação ambiental onde ele precisava, ali naquela época, preservar 50% da propriedade dele, e ele viu que a propriedade dele não tinha tudo isso ainda preservado. Então, ele, né, levando a legislação ali ao pé da letra, separou uma outra área da fazenda, que à época era produtiva, para tentar uma regeneração, para que ele chegasse ali nos 50%. E olhando tudo isso, ele vendo ali na região, e ele como piloto também, vendo bastante confusão, né? Então, de invasão de terra, de fogo, de grilagem, aquela confusão, e tudo que ele lia era levando toda essa problemática, né, ambiental e falta de governança para os produtores. Um belo dia ele leu, eu acho que ainda existe, mas tinha aqueles artigos de opinião nas páginas amarelas da Veja. Ele leu um artigo naquelas páginas amarelas de um pesquisador, um renomado pesquisador de florestas tropicais, chamado Daniel Nepstead, e naquele artigo, o Daniel realmente endossava que todo esse problemática ambiental no Brasil, e fogo e desmatamento, era tudo culpa dos produtores rurais. E aí o Daniel, como americano, John resolveu escrever uma carta, um e-mail para esse Daniel e falou: olha, eu te convido a vir na minha fazenda, sujar sua bota e conhecer a realidade. Tem muito produtor aqui tentando fazer a coisa certa, né? Muitas vezes não consegue por falta de instrução, por falta de acesso à informação, uma insegurança jurídica tremenda. A gente teve, né, um período bastante conturbado de mudança de legislação, de porcentagem de reserva legal, de proteção de área de preservação permanente ali das matas ciliares. E o John falou: olha, só você vindo aqui para você realmente conhecer essa realidade. E, né, acho que os astros estavam alinhados e o Daniel foi e conheceu ali de fato essa realidade. E aí o Daniel ali falou: John, assim, a minha única maneira de poder ajudar, o único caminho que eu vejo eu tenho algum caminho para a gente conseguir algum recurso, se a gente monta uma organização não governamental, a gente escreve alguns projetos, a gente consegue um recurso, a gente pensa o que fazer para apoiar então esses produtores. E assim começa, então, a Aliança da Terra. Então, é uma ONG, né, fundada, né, por John Carter, Daniel, pesquisador, e o Vilela, que eu contei ali no início da MAGE, trazendo essa visão também comercial, né, para esse olhar sobre a sustentabilidade, sobre as questões ambientais, e começa, então, todo esse trabalho. E logo, né, que a gente começa esse trabalho com os produtores rurais, foi quando eu ingressei, então, na Aliança da Terra, e a pergunta era: beleza, e agora? Vamos fazer o quê? Né? Temos uma ideia, alguns produtores, conseguimos um recurso, mas e agora? Por onde começar? E a gente começou a pensar, falou: poxa, talvez a primeira coisa é a gente ajudar o produtor a entender a fazenda dele sob essa perspectiva e entender toda essa legislação que a gente tem, e até hoje ela é muito densa, né, quando a gente fala nessas questões ambientais e sociais. Né? A legislação aplicada para uma propriedade rural, ela não é simples, né? Ela é bastante complexa. E ali a gente começou, então, a visitar essas fazendas, coletar dados, olhar, andava a fazenda inteira, e a gente fazia, e a gente, né, continua fazendo isso até hoje, através da Produzindo Certo, mas é um diagnóstico socioambiental da fazenda. Então, era um relatório, a gente falava para o produtor, né, um raio-x da fazenda, para mostrar tudo que o produtor já está fazendo bem, já está fazendo certo, ótimo, continue, e tudo aquilo que ele poderia melhorar, ou que ele precisava realmente adequar, né, tendo em vista a legislação, ou alguma boa prática que ele poderia passar a implementar. E a partir disso que a gente identificava, né, pontos que ainda cabia algum tipo de melhoria, a gente ajudava esse produtor a montar um plano de ação, né, o que vai fazer, quando, como, e aí a gente levava toda essa orientação do como ir resolvendo aquelas questões. E aí eu vou responder agora diretamente a sua pergunta, né? O que me marca? Numa da primeira entrega desse diagnóstico que a gente foi fazer para um produtor, mostrando ali para ele a ideia do plano de ação, esse produtor se comprometeu assim com, sei lá, 70% daquilo que a gente tinha identificado e tinha sugerido para ele de melhoria. E ali foi o ponto que eu falei, poxa, realmente, né, essa coisa de que tem muita gente querendo fazer a coisa certa, tentando, realmente falta, às vezes, um pequeno passo, que no caso ali era essa instrução, né? Então, simples, entre aspas, fato de você levar essa informação para o produtor, apresentar para ele de uma maneira
não punitiva, né? Como a gente tem muitas iniciativas, né? Apenas de punição, de comando e controle, de só de bloqueio de produtor. Não. A ideia ali era dar a mão e falar, gente, vamos junto e aqui tem um caminho legal para ir. E depois, ao revisitar essa fazenda e ver com os meus olhos as adequações que de fato aquele produtor especificamente tinha feito, falei, poxa, esse é o negócio, a gente precisa fazer isso para mais e mais e mais e mais produtores. E aí a gente pensava assim, logo no início, que o sonho nosso era chegar em 100 produtores. A gente falava, poxa, a hora que isso aqui chegar em 100 produtores, a gente achava assim que isso seria, né, assim, um alcance tremendo. Enfim, hoje, felizmente, a gente assessora aí quase 8 mil propriedades rurais no Brasil, né? Depois conta um pouquinho de como a gente fez essa migração, né, para a empresa, para Produzindo Certo, mas o que mostra que tem muito produtor bem intencionado. Esse negócio da gente colocar todo mundo no mesmo balaio, né, não é correto. Acho que, como toda profissão, tem dentista bom, tem dentista ruim, tem produtor bom e tem produtor ruim. A gente precisa fazer essa separação. Então, a ONG nasceu com esse propósito, né, de ajudar o produtor a entender e fazer essa separação. Eu vou pegar um gancho nessa tua apresentação, Aline, porque eu acho que é fundamental para aquelas pessoas que não entendem, não vivenciam o agro, vou utilizar essa palavra, acho que é melhor, e estão nos ouvindo aqui. A gente nunca pode esquecer que a gente vivia uma realidade no país 40, 50 anos atrás, em que havia um incentivo muito grande do próprio governo federal para que as terras, especialmente nessa região aqui, fossem abertas, justamente o famoso integrar para não entregar. Então havia essa preocupação muito grande, dado ao tamanho que a gente tinha de reservas aqui e dado a população pequena, como a gente ainda vivencia nessa região. E essa realidade foi alterada com o passar do tempo, né? A regra do jogo mudou. Então é preciso, claro, haver uma compreensão de que o processo de readequação à nova exigência a partir de 2012, a partir do Código Florestal, ele é gradativo, né? Ou seja, essa adequação é gradativa, né? Essa readequação. E como você destacou, há um interesse muito grande, eu sempre vi isso, né, nas coberturas que eu fiz ao longo desses anos, do produtor querer, né, estar, de fato, em dia do que a nova legislação, comparada a anos atrás, pede, exige, né, impõe, né? E isso muitas vezes passa despercebido, justamente porque não há uma separação do que é ilegal, do que é errado, com o que é certo e o que está sendo feito de maneira correta, né? Eu acho que sempre a gente tem que bater nessa tecla, e tua fala é fundamental, porque explica muito isso, né? Então, o poder de assimilação, o interesse dos produtores em assimilarem essas orientações que vocês repassaram uma década atrás, aproximadamente, um pouco mais que isso realmente mostra como o campo enxerga essa nova realidade, né? E busca se adequar. Eu acho que sempre a gente precisa, né, lembrar isso para aquelas pessoas que apenas tacam pedras e não conseguem fazer essa distinção, né? Muitas pessoas fazem uma comparação com a área urbana. Imagine você em São Paulo, a área toda do Tietê, por exemplo, teria que ser preservada, reflorestada nas áreas marginais ali por 100, 200 metros, conforme o Código Florestal. Então, esse tipo de impacto aconteceu nas propriedades rurais, né? Então, é sempre preciso ponderar um pouquinho e entender quem está no campo não tem interesse algum, de fato, e a gente é testemunha disso, a grande maioria, felizmente a imensa maioria, de agir contra o que diz o Código Florestal, o que diz as legislações ambientais. Não à toa, produzimos o que produzimos, mantendo mais de 60% da nossa vegetação nativa ainda intacta. Perfeito, patrônio. Um ponto interessante que você falou, que é essa readequação, e o ponto que você acho que bem colocou, gradativa, né? Poxa, para tudo o produtor precisa fazer um investimento. Então, esse era um ponto também muito sensível quando a gente ia mostrar para o produtor aquele plano de ação. A gente sabia que com certeza ele não ia se comprometer com 100% daquilo que a gente tinha identificado ainda como pontos de melhoria. Mas o que a gente pensava era, poxa, hoje a fazenda tem que estar melhor do que ontem. É um passo de cada vez, dentro das possibilidades daquela fazenda, né? Ela tem uma capacidade operacional, uma capacidade de investimento, cada um tem a sua, né? Não era um trabalho para chegar lá e impor ao produtor, né, determinadas ações. Então, é bem no tempo de cada produtor, importando que cada dia ele estivesse melhor. Bom, e aí, seguindo então a jornada, começamos a fazer isso em 2006. Não foi fácil no início, porque entrar dentro de uma fazenda como uma ONG, então eu lembro até hoje, até para a gente explicar para os produtores quem éramos, né, de falar, somos uma organização, a gente tentava ali levar, porque, né, quando você falava uma ONG para trabalhar com o meio ambiente, fundada por um americano, até você explicar, era bastante difícil. Mas depois a gente acabou sendo conhecido como a ONG do bem, né? ONG de produtor rural, era a ONG do bem. Então, assim, você poder entrar nessa fazenda
com um arsenal, né? Então a gente tinha lá uma câmera fotográfica com GPS integrado, na época quase não tinha ainda aqui no Brasil, era um equipamento grande, daí um outro GPS para coletar os pontos ali de evidências dentro da fazenda. Então o produtor realmente abrir a porteira e deixar a gente fazer aquele raio-x precisava de bastante confiança. Então, e isso, na verdade, é o que rege a Produzindo Certo até hoje, né? O nosso grande, eu falo aqui na empresa, o nosso grande diamante é a confiança do produtor rural, né? Ele é o dono daquela terra e dele vai depender as ações que serão executadas ali dentro. Então, ter a confiança dele era primordial. Então, começamos a executar e o produtor, né, fala para o irmão, que fala para o vizinho, a gente foi avançando ali naquela região do Xingu, e viemos, né, tentando fazer até algumas parcerias ali com empresas que atuavam com esses produtores, enfim. Lá no final de 2018, a gente começou a perceber duas coisas. Essa questão ambiental precisava parar de ser vista só sob essa ótica romântica, né? A gente falava, poxa, esse negócio precisa entrar nas relações comerciais dos produtores, as empresas com as quais eles se relacionam, né? E aí a gente está falando de tradings, frigoríficos, bancos, indústria de insumo, indústria de alimentos, enfim, né? Vários tipos aí de empresas que se relacionam com esse produtor. E como ONG, a gente falava, né? Poxa, toda grande empresa tem uma ONG de estimação, tem um projetinho para chamar de seu, né? Muitas vezes é pequeno, e aí a gente tinha muita dificuldade em ganhar escala, em investir em tecnologia para que a gente ganhasse escala como ONG. Então a gente falou, poxa, talvez um passo agora seja a gente transformar isso numa empresa. Se as empresas, né? Estão tão preocupadas assim com essa questão, de fato, com a sua cadeia de fornecimento, né? É tanta restrição, é tanto pedido. Será que elas não querem apoiar essa cadeia de fornecimento de alguma maneira? Então, se esse negócio realmente é verdadeiro, isso aqui pode parar em pé como uma empresa. E aí a gente consegue atrair mais investimento para investir em tecnologia, para que a gente ganhe escala. E aí, então, no início, primeiro semestre de 2019, a gente fez, então, uma espécie de uma spin-off de dentro dessa ONG, ou seja, a gente tirou essa caixinha de dentro da ONG que a gente trabalhava, né, com os produtores, toda essa assessoria técnica para os produtores, foi para dentro dessa empresa que é a Produzindo Certo, né? E a ONG, ela continua existindo, mas a ONG, Aliança da Terra, hoje ela tem um trabalho focado 100% no tema fogo. Então, a ONG tem algumas agrobrigadas espalhadas no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, dando apoio ao produtor rural nesse tema. Então, tem, né, uma equipe ali de brigadistas e especialistas que ajudam a fazer planos de prevenção e combate direto ao fogo mesmo na época das queimadas. Então, a ONG tem esse trabalho específico e todo esse trabalho, então, com os produtores rurais foi para dentro da empresa que é a Produzindo Certo. E aí, a Produzindo Certo, então, ela assume esse propósito da ONG, continua muito forte com esse propósito da ONG, que é democratizar a assistência técnica em sustentabilidade para os produtores rurais, mas aí a gente adiciona um forte pilar também na empresa de busca por negócios verdes, negócios que valorizem, então, né, a produção responsável desses produtores, os resultados ambientais desses produtores, dos quais a gente consegue dar transparência através da nossa plataforma e tecnologia, né, e todo o modelo de trabalho que a gente tem com esses produtores. Então, aí a gente começa essa jornada como empresa ali a partir do início de 2019. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. Perfeito. Agora vamos entender de uma maneira objetiva e didática como funciona a plataforma, como funciona todo esse trabalho. E aí eu volto lá no início do nosso bate-papo, quando eu disse que muitas pessoas ainda
não acreditam, né, de que de fato haja um pagamento pelo serviço ambiental prestado, conforme costumam dizer, né, denominar, mas sim, ele acontece, seja na forma de um crédito mais acessível, né, uma taxa de juros reduzida, seja na forma de compensação de alguma maneira, um plus, né, no valor do produto que é pago. Eu queria entender como vocês equacionam todas essas possibilidades. Claro. Então, como é que funciona a plataforma? Como que uma fazenda passa a fazer parte da plataforma Produzindo Certo? Primeiro, é importante dizer que os nossos clientes são as empresas, né? Então, as empresas, né, como as que eu citei ali anteriormente, tradings, indústria de alimento, indústria de ração, banco, frigorífico, as empresas que contratam a Produzindo Certo para que a gente leve essa assistência, esse apoio, essa assessoria para o produtor rural, para a sua cadeia de fornecimento aos seus clientes, né? E a gente mirou nessa estratégia porque a gente falou, poxa, o produtor rural, ele já tem que botar a mão no bolso e fazer as adequações que forem ali necessárias. Então, a gente precisa achar outro player aí para ajudar a dar esse pontapé inicial, esse incentivo, que é, né, fazer esse diagnóstico socioambiental da fazenda, ter uma assessoria para ajudar o produtor a priorizar as ações, né, considerando ali quais são os objetivos dele. Então, a gente falou, ó, a venda do nosso serviço tem que ser para as empresas, né? O produtor rural já vai fazer a etapa seguinte, inclusive a de maior valor, que é botar a mão no bolso e de fato executar as ações, né, ou aderir a determinadas práticas na sua propriedade. Então, esse é um ponto importante. E aí, como é que isso funciona? Para uma propriedade fazer parte, a fazenda, então, a gente então tem uma visita técnica na propriedade, né? E aí, nessa visita, a gente coleta ali informações relacionadas a 3 pilares, um pilar social, ambiental e produtivo, e a gente vai fazer lá como a gente, né, o propósito inicial lá da ONG, fazer um raio-x da fazenda em relação a esses aspectos. Então, a gente vai olhar desde solo, se tem erosão, né, as práticas utilizadas para o plantio, toda a parte de estrutura na propriedade. Então, toda a infraestrutura, ela também tem uma legislação ambiental associada, né? Então, se a gente tem lá um tanque de armazenamento de combustível, tem toda uma legislação que ele precisa seguir, tem que ter o piso impermeável, tem que ter todas umas regrinhas ali ambientais, assim, para todas as estruturas. Então, a gente faz um pente fino nessa questão também. Toda a questão social dos trabalhadores, áreas de vivência, né, dos trabalhadores ali daquela propriedade. E toda a questão ambiental, então compliance com o Código Florestal, a água, são feitas análises de água na fazenda, enfim, é um protocolo bem completo da propriedade, então a gente faz essa visita, coleta essas informações, essas evidências, e aí a gente gera para cada uma dessas fazendas um diagnóstico socioambiental, que é aquele documento que eu comentei, né? Então a gente continua fazendo eles, mas agora a gente tem mais eficiência, né? Devido a todo o investimento que a gente acabou fazendo em tecnologia na nossa plataforma. Então, para ter uma ideia, lá na época de ONG, para cada dia de campo, a gente gastava de 4 a 5 dias de processamento aqui do escritório para gerar esse diagnóstico, esse relatório, né, os mapas e o plano de ação. Hoje a gente gera isso em 1 hora e 10 minutos, né? Então, a gente teve um ganho de eficiência muito grande no processamento e nas análises dessas informações. Bom, a partir daí, de novo, a gente ajuda ainda o produtor a fazer o planinho dele de ação, a gente incorporou nesse diagnóstico um score, então cada uma dessas fazendas tem uma nota que varia de 0 a 100, baseado nesse protocolo, e na medida que o produtor vai ali implementando as adequações e as ações, esse score vai acompanhando, então, a performance socioambiental desse produtor. Então, levar essa assistência técnica, né, com essa metodologia, a gente continua fazendo. E aí vem essa segunda etapa. Poxa, eu preciso achar, então, essas empresas para levar algum diferencial para esse produtor. E aí a gente tem algumas parcerias. Então, por exemplo, a gente tem lá uma parceria com a Unilever, né? Então, hoje toda a soja que é utilizada lá para fazer o óleo que vai para fazer a maionese Hellmann's vem de fazendas que estão na nossa plataforma. Então, a gente consegue dar, através dessa plataforma, toda a transparência de que essas propriedades que estão fazendo, né, esse grão estão cumprindo com o Código Florestal, estão adotando, né, boas práticas na propriedade, tem a sua reserva legal, estão preservando as nascentes, tem a questão social toda em dia, enfim, está cumprindo bonitinho. Algumas não estão 100%, não, mas tem um plano de ação e estão evoluindo, né? E aí, por isso, a Hellmann's vai lá e paga um adicional na saca de soja para esse produtor, né? Similar a isso, a gente tem parcerias com instituições financeiras, né? Fazendo a mesma coisa, então, trazendo o olhar para esse score que eu falei, né? Que a gente gera de cada uma dessas
dessas fazendas com um diferencial no crédito, né? A gente acabou de fazer uma parceria recente agora com a Campo Capital, é uma fintech que leva crédito também para produtor rural, e ali o produtor rural ele pode abaixar a taxa de juro dele ali de 0,5% a 1% baseada nesse score, né? Então, é aquilo, né? Assim, esse produtor, poxa, ele está sendo recompensado por aquilo que ele está fazendo, né? Similar, né? Projetos relacionados à cadeia da pecuária. Então, a gente tem um projeto para geração de créditos de couro sustentável para pecuaristas, né? Então, para cada animal que está dentro de uma fazenda, que segue o nosso protocolo, que faz parte da nossa plataforma, esse animal gera um crédito de couro sustentável, e isso é negociado com empresas da moda. Então, empresas como Ralph Lauren, H&M, eles acabam fazendo uma espécie de um offset, né, de couro. Então, elas olham assim, poxa, quanto de couro que eu utilizo aqui, né, dentro da minha demanda? Eu utilizo o equivalente, né, hipoteticamente, a 10 animais. Então, elas vão comprar desses produtores 10 créditos de couro sustentável, né? E aí, remunerando, levando, então, esse adicional para esse produtor. Então, a gente está a todo instante buscando no mercado parcerias que, de alguma maneira, valorizem os resultados ambientais desses produtores. Excelente. Eu vou te fazer algumas perguntas, pode responder bem objetivamente, que eu vou pontuar dentro da tua resposta, tá? Aline, vamos lá. Primeiramente, para ficar claro para quem está nos ouvindo, e mais uma vez, né, que não tem essa proximidade com o agro. Por que é interessante para essas empresas, e você citou vários nomes internacionais, pagar uma remuneração melhor ou conceder um crédito, né, um empréstimo a juros reduzidos para produtores que estejam em dia com o que manda o nosso Código Florestal e cumpram as questões sociais, ambientais, trabalhistas, enfim? Por que é interessante para elas? Tudo isso está relacionado a risco, né? Essas empresas também não querem estar no risco reputacional de muitas vezes estar comercializando com alguma propriedade que está fazendo algo irregular. Então, elas comprando de propriedades que estão na plataforma produzindo certo e passaram por esse raio-x extenso, né? Um diagnóstico, um plano de ação, o risco dessa propriedade ter algum problema ambiental é muito menor. Como eu disse, né? Pode ser que essa fazenda não está no score 100, mas o risco dela ir para um score 0 é muito baixo, né? Não é uma fazenda que vai desmatar ilegal, ou que daqui a pouco vai estar numa lista de trabalho análogo a escravo, ou que vai estar embargada. Não, porque é um produtor preocupado, consciente, tem um diagnóstico da fazenda, sabe os pontos que ele precisa de melhoria e tem um plano de ação, né? Então, isso é completamente ligado ao risco. Excelente. Vamos lá. Outro ponto, a gente falou em recuperação ou adequação gradativa. Você disse que é feito, né, toda uma análise e aí pontuado que é preciso ser, né, implementado em cada propriedade. A partir de quando, aproximadamente, o produtor começa a ser beneficiado financeiramente por essas ações, né? Você disse, ele vai ter que tirar, evidentemente, do bolso para colocar em prática, né, o que for sugerido, o que for pontuado por vocês. É gradativa também essa remuneração, o acesso a essa remuneração é gradativo? Olha, a gente tem projetos e parcerias que isso pode acontecer desde o T0, né? O que eu quero dizer com isso? A gente sempre busca no mercado 2 tipos de incentivo. Um, para aquele produtor que realmente precisa de um incentivo para adequar, né? Então, pensa num produtor que tem lá uma área que ele precisa recuperar, que tem muito investimento que ele precisa fazer. Ele precisa ser incentivado para isso. Então, esse recurso precisa chegar para ele antecipado, para ele ter essa capacidade de fazer esse investimento. Então, a gente busca esse tipo de parceria, né? Digamos assim, investindo em antecipado nesse produtor, para que incentive a ele dar esse próximo passo. E o outro tipo é, por exemplo, esses, né, no ponto que já estão esse grupo de produtores que estão ali fornecendo ali para Maionese Hellmann's. Já são produtores que estão no topo e já são remunerados pelo que eles fizeram, né? Então, a gente busca de toda maneira essas duas vias. Perfeito. Não há uma receita de bolo, mas é só a título de ilustração. De quanto chega a ser essa remuneração adicional por saca? Você citou a redução da taxa de juros, mas na questão do couro também, de quanto aproximadamente a gente está falando aí? Olha, sim, em média a gente pode colocar até 2% de uma saca de soja, a gente chega a prêmio, né? É algo que não é tão expressivo, mas é um começo. Eu costumo ser otimista nessa resposta, ainda que o número seja pequeno, é que no passado isso era 0, e agora isso já está acontecendo e crescendo, né? Então, eu sou otimista que essa porcentagem tende a aumentar. Eu me recordo de uma palestra, não vou relembrar o número exatamente, mas a gente falava de bilhões de dólares aí, né, que realmente estavam na mesa, como costumam dizer, e é um mercado, vamos utilizar essa palavra, crescente, né, e que sem volta. Né? Então, realmente existe essa demanda, como você disse,
do ponto de vista das empresas, né, por uma questão de redução de risco, né, reputacional inclusive, e claro, por estar incentivando uma agenda verde condizente com a realidade de cada propriedade rural. Obviamente, o monitoramento vocês fazem, né, o selo de garantia de que tudo está sendo feito é da Produzindo Certo, né? Eu queria entender quantas mil propriedades hoje vocês estão na plataforma, acho que você mencionou, mas só para reforçar, e como que é feito esse monitoramento constante com um número aí que passa de milhares. Então, hoje a gente tem uma atuação majoritariamente no Brasil, ainda que a gente já tenha um trabalho iniciado em outros países da América Latina, então México, Paraguai, Colômbia. E a gente iniciou o ano passado uma expansão para a Argentina, que continua em expansão ainda esse ano. Então, a gente fala que a gente está exportando, né, esse olhar para a sustentabilidade para outros países, que a gente começou aqui no Brasil, mas 90% da nossa atuação ainda é aqui no Brasil. O total de hoje passando de 7.600 propriedades rurais, um total de 7 milhões e meio de hectares, né? Maior parte disso em termos de área, 62% disso no Cerrado. A gente tem ainda uma área significativa na Amazônia e aí em outros biomas também, né? Mas majoritariamente no Cerrado. E aí o monitoramento, sim. Então, a partir do momento que essa fazenda, né, ela faz a adesão dela à plataforma, né, seguindo toda aquela metodologia que eu comentei, ela passa a ser monitorada cotidianamente. Então, ela é monitorada quanto a desmatamento. Então, se é identificado algum alerta de desmatamento, a gente faz uma moderação para ver se é um falso positivo, ou se não, aquele produtor realmente fez aquela abertura, mas ela é legal, ele tem licença, né, ele tem todo o respaldo ali da Secretaria de Meio Ambiente para fazer, então a gente vai a fundo nessas moderações, consultas a listas, né, de embargo, trabalho escravo, então tudo isso é monitorado remotamente nessas propriedades e a gente acaba fazendo um acompanhamento também das adequações, revisitando essas propriedades para ver se aquele plano de ação que aquele produtor se comprometeu, se de fato ele está sendo efetivo, né, em campo. Então a gente faz também algumas visitas técnicas presenciais na propriedade para coletar, enfim, essas informações e evidências. Maravilha. Eu vou citar aqui, né, uma reportagem que a revista Globo Rural, né, o site da Globo Rural colocou na semana passada, o Paulo Santos que escreveu, né, com informações de vocês. O projeto facilita acesso a crédito para a produção de soja sustentável, destinando 36 milhões e 200 mil dólares em crédito agrícola para produtores rurais comprometidos com desmatamento zero. Está aqui a Produzindo Certo, uma parceria também com uma outra empresa, né, um fundo, na verdade, né, idealizado em conjunto com a Land Innovation Fund, LIF, né, que foi criado pela Cargill com gerenciamento da Chemounix International. Uhum. Esse a pronúncia do nome, se estiver errado, me desculpe. E aí, cerca de 185 milhões de reais. Esse é um dos exemplos, né? Por soja certificada, também certificação RTRS, cumprindo todos os requisitos, como você bem mencionou. Nesse mesmo texto, tem uma expressão que eu queria que você comentasse a sua opinião sobre isso. Desmatamento zero. E há uma polêmica sobre desmatamento zero e desmatamento ilegal zero, né? A gente fala visto aí, por exemplo, as discussões a respeito da moratória da soja. Me fala um pouquinho sobre o teu ponto de vista a respeito dessa diferenciação que na prática para os produtores, né, na avaliação deles, é muito maléfica, muito prejudicial. Uhum. Eu acho que primeiro... A não diferenciação, perdão, né? A não diferenciação é prejudicial. Isso. A diferenciação do ilegal para o legal, ela tem que acontecer, né? Todo dado que a gente olha de desmatamento não tem essa informação. E para todo mundo que olha, acha que tudo é ilegal, tá tudo errado, tá fazendo tudo de qualquer jeito. Então, esse é um passo importante que a gente deveria dar, que é essas informações, esses dados públicos de desmatamento, isso deveria ser segregado, né? Fora que uma parte importante e relevante desse desmatamento ilegal, ele acontece em áreas públicas, em unidades de conservação, em terras indígenas, enfim, né? Então, assim, esse é uma outra informação também relevante que é difícil de ser encontrada, você tem que cavucar bastante para você encontrar, e ela deveria ser mais fácil de acesso, né? Para que as informações realmente sejam claras. Quando a gente fala de desmatamento zero, independente do legal ou ilegal, eu acho que isso deve ser a gente está indo além da legislação, né? Eu acho que isso tem que ser uma oportunidade de mercado. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma oportunidade para eu fazer uma tomada de crédito para determinado produtor, mas o dono desse dinheiro está dizendo que ele só vai conceder esse benefício se for um desmatamento zero, independente se é legal ou ilegal. O produtor, obviamente, se ele está fazendo legal, ele tem que ser penalizado por nada, porque ele está cumprindo a lei do seu país. Mas se isso traz para ele um adicional de oportunidade, ele vai fazer conta. Será que isso aqui vale a pena para mim ou não?
né? Da mesma forma que ele faz a comercialização dele, ele escolhe com quem que ele vai ali comercializar ou não. Então, esse adicional e essa qualificação, né, do desmatamento zero tem que ser uma oportunidade. Aí o produtor vai decidir, na verdade, se para ele aquilo compensa ou não. A gente já levou oportunidade para produtor, que era uma oportunidade associada a desmatamento zero, que ele falou assim: olha, para mim não compensa, eu ainda tenho área que eu posso fazer uma abertura legal e fazendo aqui o que essa oportunidade está me trazendo, a conta minha não vai fechar. Obrigada, eu agradeço, mas não vou querer. Passa amanhã. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, eu acho que de maneira nenhuma o desmatamento legal deva ser penalizado ou bloqueado ou qualquer coisa do tipo, né? E eu acho que é uma oportunidade, né, de mercado. O mercado é livre, tá aí para fazer a proposição e o produtor aceitar se quiser. Ele só não deve ser penalizado por isso. Concordo plenamente, assina embaixo. Acho que é legal a gente trazer sempre que há oportunidade essa discussão, até para que as pessoas, volto a dizer, que não são do agro, comecem a compreender um pouco do que a gente está falando nesse sentido. E aí acho que vale um exemplo também, Aline, vou tomar a liberdade aqui, de ilustrar para quem não é do campo. Imagina você, por exemplo, no bioma Amazônia, você tem um terreno em que é possível construir nesse terreno 10 cômodos do mesmo tamanho. Você construiu apenas um cômodo, portanto 10%. Você tem direito, conforme a lei, de construir 2 cômodos desses 10 que seriam possíveis. Os outros 8 precisam ficar com vegetação nativa. Você só construiu um cômodo, você pode utilizar mais o outro espaço equivalente a outro cômodo. Se você fizer isso, você está dentro da lei, mas perante esse olhar de desmatamento zero, você acaba alijado, pode ficar distanciado do mercado, do acesso a grandes companhias que adotam a prática do desmatamento zero, independente se conforme o que manda a lei ou não. Então é importante a gente tentar correlacionar com o nosso dia a dia, né? Quem sabe pensando num terreno, pensando numa propriedade, numa casa, e aí você começar a dividir sua casa e ver, olha, eu tenho que recuperar isso, eu posso abrir tudo aquilo, mas na prática eu não vou conseguir, que se eu abrir o que a lei me permite, eu não vou ter acesso ao mercado. Então é mais ou menos esse o exercício que é preciso ser feito quando a gente trata desse tema. Acho muito legal você trazer também esse olhar que eu concordo muito. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. Outra pergunta para a gente seguir para a reta final aqui, depois eu quero saber um pouco do futuro de vocês, o olhar para esse ano ainda. Você, acho que ficou claro, mas eu quero ouvir a tua resposta. Você acredita que a nossa produção é diferente de outros lugares do mundo? Com toda certeza, a produção brasileira ela tem uma pegada ambiental maior do que qualquer outro lugar do planeta, né? Isso aí a gente não tem dúvida. E até já fazendo esse link com o nosso olhar de futuro, isso que a gente quer começar a demonstrar agora, né? Então, a gente está trazendo mais investimento, mais tecnologia na plataforma para que, quando a gente olha para a plataforma e a gente vê um saco de soja saindo de uma fazenda da plataforma, esse saco de soja ele também vai estar saindo com X tonelada de carbono, com X hectares de vegetação, com X quilômetro de rio produzido. Toda a pegada ambiental daquela soja precisa acompanhar aquela soja, né? Para que a gente deixe isso mais claro para o mercado, para os consumidores. Esse é um ponto bastante importante e que lá fora, infelizmente, o nosso agro não é enxergado dessa maneira, né? Então, a gente precisa sair da subjetividade. E esse foi um ponto bem forte do início também da fundação da Aliança da Terra e depois também para Produzindo Certo. O que é uma fazenda sustentável?
é muito subjetivo, né? Quando a gente olha, você não é sustentável, você é sustentável, o que que é? Então, né, quando a gente fala do diagnóstico do score, é para isso, para a gente sair da subjetividade e medir. Então, essa pegada ambiental também deveria ser medida, e se ela for medida e a gente levar a mesma metodologia para outros países, a gente vai ver, né, às claras essa diferença. Excelente, né? Quando a gente fala em pegada ambiental, nosso saldo é extremamente positivo, né? Números comprovam isso, né? É preciso, inclusive, que as metodologias sejam analisadas, né, da maneira que elas são, né? Porque há também um conflito de metodologias, né? Já acompanhei algumas palestras, esse tema em específico, né, em eventos que tratam desse assunto, que abordam isso, uma metodologia que muitas vezes difere, né, da que é utilizada lá fora, sendo que é possível afirmar com muitos números que a nossa pegada é positiva, a gente tem um saldo, né, e é possível e é necessário que a gente consiga gradativamente comprovar isso. A própria Embrapa Territorial tem um trabalho fantástico, aceito inclusive pela NASA, que mostra o quanto a gente poupou terra nos últimos anos com a nossa evolução em termos de produtividade, né, e o quanto a gente é sustentável. Acho que vamos lembrar sempre, pessoal que não é do campo, que às vezes demoniza o agro, estudar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais o assunto, para que a partir daí forme a sua própria opinião, não copiando opiniões rasas de quem não entende nada e sequer pisou numa terra para olhar como é feito o dia a dia. Acho que é por aí, né? Tô esbravejando aqui, mas acho que faz sentido. É importante que a gente realmente levante essa bandeira, porque o ataque muitas vezes é gratuito, de fato, né? É preciso separar o joio do trigo sempre. Bom, vamos lá para a nossa reta final aqui. Aliás, você falou de futuro, eu sei que vocês têm um olhar também muito forte para a pecuária no Pará. Eu queria que você comentasse antes de eu trazer as últimas perguntas aqui para você, Aline. Sim, né? Acho que o Pará está com um holofote grande, né? Quando a gente fala do Pará, logo a gente lembra de boi, de pecuária, e a gente está com um projeto super bacana lá, é um projeto apoiado pela Fundação Bezos, né? Lá da Amazon. Então, a Fundação Bezos montou um portfólio de iniciativas para apoiar aqui no Brasil, com esse foco em pecuária, em rastreabilidade e um foco no Pará. E aí a gente está com um projeto para apoiar 300 propriedades e até 1 milhão de hectares de fazendas de pecuária no Pará, levando essa informação, essa assistência. Então, a ideia é fazer essa inserção dessas propriedades na plataforma Produzindo Certo, levar esse apoio e assistência técnica, né, para o produtor entender ali a fazenda dele melhor, ter um plano de ação e ter, né, consciência de onde ele está e aonde ele pode chegar nessas questões ambientais, sem esquecer também das questões produtivas. Então, a gente está buscando parcerias para a gente levar junto com essa assessoria ambiental, uma assessoria também produtor, né, produzir mais, né, então levar um apoio para essa assistência produtiva e a partir daí buscar oportunidades, né, como as que eu citei. Então, crédito, seja frigoríficos, parceiro, marca de carne, essa história do couro. Então, é um passo inicial para a gente ir atrás de oportunidades para pecuaristas no Pará. Um trabalho que já começou e vai até 2026. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Aline, a gente tem aqui 2 desfechos aqui normalmente no nosso programa que são tradicionais, tá? O primeiro é o seguinte, eu gostaria de ouvir de você qual a pergunta que você gostaria um dia que lhe fosse feita, né? Que pergunta você gostaria de responder que até hoje você não teve a oportunidade? Meu Deus, que difícil! Agora você me pegou. Talvez alguma coisa relacionada aos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 13. Fico louca cada vez que eu vou ver o material escolar deles, que eu já vi coisas ali relacionadas ao agro, naquelas cadernos, naquelas apostilas que eu compro briga na escola toda vez. Eu vou lá para a escola, dar palestra na escola, para falar com a turma dos meus filhos, porque tem coisa ali que é horrível. E talvez uma pergunta, no futuro, como que seus filhos, né, enxergaram, sei lá, o trabalho que você fez, né, eu e meu marido, que a gente estamos juntos nessa desde o início ali da faculdade, desde 2002, como que eles enxergaram tudo isso, né? Será que eu vou realmente deixar um legado aí para os meus filhos nessa questão, um outro olhar para o agro? Eu acho que é algo relacionado nesse sentido. Muito legal. Qual a idade deles? 11 e 13. Legal, é uma idade definitiva. A minha que vai fazer 11 anos, meu pequeno tem 3,5, vai fazer 4 logo. E realmente a gente precisa estar de olho no que é ensinado realmente, né? É um ensino muitas vezes arcaico, né? Quando se relaciona ao agro, é preciso sempre estar prestando atenção e combatendo ali com informação, com base em dados, né? Que não faltam.
Então, realmente é uma bandeira que precisa ser colocada em prática todos os dias. E eu posso só trazer aqui um ponto, até que me chamou a atenção nesse tema, um dia conversando com meu filho de 11 anos, ele precisava fazer uma redação falando de desmatamento, e aí eu estava trazendo para ele o olhar do porquê as áreas são abertas, a importância das áreas produtivas, o que essas áreas estão produzindo, né? Então, trazendo um outro olhar que não é passado pela escola sobre desmatamento, porque a gente tem um olhar de desmatamento como tudo ruim, né? É tudo negativo. Mas a comida de onde a gente come vem de uma área que em algum momento ela precisou ser desmatada. Então, estava trazendo esse olhar para ele. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, mas eu acho que se eu colocar alguma coisa disso, a professora vai me dar errado. Aí eu falei, não é certo ou errado, aqui a gente está fazendo, né, um outro... Bom, aí foi numa discussão enorme com ele, como ele também se posicionar, né, ali na escola, na turma, mas é algo que me chamou a atenção, porque eu pensei, poxa, a gente está aqui dentro de casa, eu e meu marido trabalhando com isso, a gente fala disso o tempo inteiro, a gente está todo momento falando desse assunto, e olha o que está na cabeça dele, né? É o que vem lá da escola. Então, é um ponto muito importante aí para as mamães e papais. Exatamente, alerta feito e reforçado aqui. Agora, Aline, a outra pergunta é um pouco mais tranquila, tá? Na verdade, é uma pergunta. A gente gostaria de saber uma curiosidade sobre você, sobre a Aline Locks. Talvez acaba se relacionando com o trabalho, então eu sou nascida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois morei a maior parte, enfim, né, depois que eu me casei aqui em Goiânia, então o escritório da Produzindo Certo está aqui, desde a Aliança da Terra, aqui em Goiânia, mas eu me casei, de fato, no cartório, em Água Boa, no interior do Mato Grosso, que foi onde a gente teve nosso primeiro escritório. Então, quando eu terminei a faculdade, que eu fui para Água Boa, naquela história lá da ONG, etc., meu pai falou assim, então você vai se mudar? Você vai se mudar. A gente já estava com o casamento marcado, que era em Campo Grande, ele falou, então, mas vamos organizar isso aí direito. E aí eu falei, poxa, e agora casar a toque de caixa. Me casei no cartório de Água Boa. Muito bom, tá aí. Essa daí realmente é algo curioso. Agora, Aline, eu quero te agradecer demais pelo tempo. Deu tudo certo. Nos bastidores a gente sabia que estava uma correria para a gente conseguir equacionar por conta de fuso horário. Deu tudo certo. Foi riquíssimo esse bate-papo. Te agradeço, né, pela tua contribuição e toda a tua equipe, né, desde a ONG Aliança da Terra, agora com a Produzindo Certo já há alguns anos, todo o trabalho que é feito, especial também os produtores que abraçam essa ideia, né, e se colocam à disposição de também fazer a diferença junto a uma corrente que também vem pensando da mesma forma, para que a gente possa neutralizar, né, essa imagem que atribuíram erroneamente, equivocadamente, por interesses, a nossa maneira de produzir alimentos, né? Parabéns, gostei muito do bate-papo, tenho certeza que o pessoal que ouviu, que vai ouvir, vai compartilhar esse episódio e vai ajudar também a mudar o jeito de outras pessoas enxergarem o nosso agro. Parabéns pelo trabalho. Que legal, Patrone. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui. E quanto mais espaço, né, a gente tem para poder falar, para poder trazer esses exemplos, né, mostrar essa realidade é importantíssimo. Muito obrigada pelo espaço. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.